informação, inovação e a melhor formação em segurança pública. Conexão ESBM, um programa para você se conectar com os melhores especialistas e grandes personalidades. Acesse o canal no YouTube. Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão ESBM, um programa da Escola Superior da Brigada Militar. Comigo na bancada, Major João Marcelo, piloto do Batalhão de Aviação da Brigada Militar, e o nosso ilustre convidado, Coronel Schmidt, comandante do Comando de Policiamento da Capital. Bem-vindo, Coronel. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para conversarmos aí sobre vários assuntos da Brigada Militar e assuntos que surgirem aí. Tudo bem. Então, o Coronel Fábio da Silva Schmidt, ele ingressou na Brigada Militar em fevereiro de 1995, casado com a Regiane, pai do Lucas e do Igor, e é formado em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul, tem pós em especialização em Ciências Jurídicas, curso de Ciências Militares na área de Defesa Social pela Academia de Polícia Militar, curso de Instrutor de Educação Física para oficiais, curso de Especialista em Ensino Policial, curso de Polícia Judiciária para oficiais, curso de Controle e Resolução em Conflitos e Situação de Crise, curso avançado em Administração Policial Militar, curso de Capacitação em Saúde Mental. Coronel, se nós formos ler seu currículo, nós vamos... levar a entrevista toda. A entrevista toda. Então, nós gostaríamos de conversar com o senhor a respeito da sua trajetória e pedir que o senhor narre um pouco como é que foi essa sua trajetória na Brigada Militar. Eu, claro, óbvio, né, já conhecia a Brigada Militar em si, né, mas eu tomei contato ali pelos anos de 88, 89, quando eu fazia o primeiro grau, ensino fundamental no Champanhar, e o irmão do Tenente Perufo era meu colega no Champanhar, e ele falou, nós estávamos conversando ali, existe um lugar no meio do Colégio Champanhar que é chamado Caramanchão, ou Carramanchão, alguns chamam, e ele disse, o meu irmão é tenente da brigada. Eu disse, puxa vida, cara, o teu irmão é tenente da brigada. Como é que se faz isso? Onde é que se vai? Como é que... Não, existe um colégio Tiradentes, e depois dali do colégio, um preparatório, e depois os alunos vão para a academia, e ao final de 4 anos, eles se formam aspirantes. Aí eu cheguei em casa, falei para o meu pai e para minha mãe à época, né? E aí meu pai ficou com aquela ideia. Não existia internet, não existia nada, não se pesquisava nada, tu tinha que ir até os lugares ou ligar para um telefone residencial, né? Convencional. E aí meu pai, em 90, eu estava na 8ª série, então ainda era até a 8ª, né? Não eram 9 anos. E o meu pai tratou de ir no Tiradentes e me inscreveu, né? No ano de 1990. Eu fiz o teste, acabei logrando êxito, passei, e fiz o Tiradentes, 91, 92, 93, já almejando a academia. Segui na Academia de Polícia Militar, na Brigada, entrar efetivamente na Brigada Militar, né? Em 93 eu não consegui, eu tinha 17 anos, eu fui inapto no psicotécnico e resolvi não entrar com nenhuma medida judicial, liminarmente, nada. Acabei fazendo engenharia metalúrgica na URGS por 1 ano, fiz engenharia metalúrgica na URGS, e aí fiz de novo pro antigo, né, CFO. Fiz o CFO de 94 e em 95 acabei entrando, como tu acabaste de ler aí. No dia 15 de fevereiro de 95, acabei ingressando na Brigada Militar. Então, a minha história de ingresso e de início é essa aí. Tomei conhecimento numa conversa lá no primeiro grau, e aquele sonho, aquele desejo ali ficou na cabeça, e depois acabei entrando no Tiradentes e, por consequência, na academia. Pois é, o senhor vê hoje em dia o nível de informações que nós temos, né, sobre concursos. Hoje nós temos 3 editais abertos, né, de soldado. Ampla divulgação. É ampla divulgação, e antigamente era necessário todo um esforço pessoal, né, para conseguir essa informação, para chegar, né, à possibilidade de ingressar na corporação. E posterior a isso, comando? Aí, na sequência, eu fiz o CFO de 95 a 98, me formei em 98, em 97 houve a mudança, né?
Em 18 de agosto de 97 houve a mudança da 10.990, 91, 92. E a minha turma, é a última turma de 4 anos, formou em 98, e é a segunda turma a sair segundo tenente. A de 97 já saiu segundo tenente, a de 96 saiu aspirante, 97 segundo tenente, e a nossa também. E era segundo tenente QEOBMX, quadro especial dos oficiais da Brigada Militar em Extinção. Eu tinha que fazer um Já trabalho para saía- decorar, né? Pelo começava nome. por aí. Saía promovido em extinção. Foi uma coisa assim. Excelente. Foi uma coisa Excelente. assim, não tinha uma. bem Inigualável. atípico, né? Não tem tinha, nada não tinha, parecido. não tinha. Aí em 99 também saiu o segundo tenente, e a de 2000, que é a última turma de CFO, de nível médio para entrar na academia, ela já saiu primeiro tenente, e nessa data, 18, 19 ou 20 ali, tem que procurar, nessa data todos nós saímos primeiros tenentes, em novembro de 2000, que em seguida, né, já sairíamos capitães por consequência da mudança da lei, do ingresso do CSPM, um dos editais que tu acabou de falar aqui, que é o curso superior de Polícia Militar. Nós obrigatoriamente teríamos que ser capitães para os novos entrarem, saírem de capitães e não saírem capitães na nossa frente. Então foi dessa maneira. Me formei em 98, fui para Lajeado, né? Escolhi pela minha colocação à época, uma cidade perto de Porto Alegre, uma cidade que eu pudesse conhecer o interior do estado. Na minha turma não houve nenhuma vaga em Porto Alegre, não havia nenhuma vaga em Porto Alegre, e eu sou de Porto Alegre, eu nasci em Viamão, mas sempre morei em Porto Alegre, aqui na Lomba do Pinheiro. Meus pais moram lá até hoje. E eu não havia vaga em Porto Alegre, eu escolhi Lajeado, acabei ficando lá 4 anos, entre companhia e Comando Regional de Polícia Ostensiva. Nesse meio tempo eu fiz o curso de Educação Física em 2001, fiquei até fevereiro de 2003, quando fui convidado pelo Coronel Biaki, Paulo Renato Biaki Rodrigues, para vir para a Academia de Polícia Militar, em 2003. Aí fiquei na Academia 2003 e 2004, quando acompanhei o ingresso da primeira turma de CSPM, em fevereiro de 2004. Ingressou essa turma e formou 18 de novembro de 2005. Então eu acompanhei o primeiro ano dessa turma, eu acompanhei bem de perto, eu era o chefe da seção de ensino do CBA, no curso básico de Administração Policial Militar. Então acompanhei bem essa turma. 2004, 2005 eu tive uma passagem um pouco rápida pelo DA, na antiga SCE, Seção de Controle de Efetivo, e naquele episódio do Beira-Rio, que houve no jogo Inter e Fluminense, houve um episódio bem forte, e o subcomandante, à época, estava respondendo pelo comando do então Batalhão de Operações Especiais, e houve algumas trocas ali no batalhão, e eu fui convidado para ir para o Batalhão de Operações Especiais, por ocasião daquele episódio. Então, eu acabei ficando lá 2005, 2006 e 2007. Quando fui transferido para o 20 Batalhão, fui comandante da Força Tática do 20 Batalhão por uns 6 meses. E aí, logo em seguida, por ter o curso de Educação Física na época, aí já era quase final de 2007, aí eu fui para a ESEF, Escola de Educação Física da Brigada Militar, que se localizava na Felipe de Oliveira 03 ali, antigo ginásio, como era conhecido. Fiquei ali 7, 8, 9 e 10. No ano de 2011, eu fiquei alguns meses, acredito que 9 meses, na Associação dos Oficiais, quando, em conversa com o Coronel Amorim, à época que era chefe acho que ele era major ainda, 2011, acabei indo para a Comunicação Social da Brigada Militar. Eu fiquei ali 2011, final de 11, 12, 13 e 14. 2015, eu exerci a função 2 anos, 15 e 16, de chefe de equipe de segurança do vice-governador, na época, o vice-governador Cairoli, e 2017, 2018 eu fui ajudante de ordens do vice-governador. Terminando o governo, retornei para a Brigada Militar, como a gente diz, né? E retornei para a Comunicação Social, da onde eu estava antes de ir para lá. Fiquei quase um ano ali, e aí com
2019, o Coronel Mor assumiu a corporação e eu acabei sendo ajudante de ordem do Coronel Mor ali por 1 ano e 4 meses. E aí voltei, tive uma breve passagem de novo pela comunicação social, e aí que vem a mudança, né? A gente, quando entra na academia, né, naqueles idos dos anos 90, a gente sempre tinha vontade de comandar uma unidade. Comandar uma unidade não era nem, eu quero ser comandante geral, eu quero ser isso, eu quero ser... Não, a gente gostaria de comandar uma unidade, né? E eu vi que a minha carreira estava passando. Eu já tinha mais de 20 anos de brigada militar e não havia servido numa unidade operacional de Porto Alegre, né? Havia servido no Batalhão de Operações Especiais, que hoje é o 1º BP Choque. E eu disse, eu não quero mais esse aqui, eu quero mudar, quero dar uma guinada. Algumas pessoas me aconselharam, mas tu tá louco, o que é isso? Não faz isso, fica aqui. Tá bem tranquilo aí, né? Com SOC. Tá bem aqui, tu conhece todo mundo, se dá bem com todo mundo, conhece as autoridades, eu não quero mais justamente ser lembrado e conhecido por isso. Então numa conversa, eu vou contar os bastidores então, né? Olha, curiosidade. Uma entrega de viaturas na Academia de Polícia Militar, em abril de 21, eu conversava na época, acho que ele não era major ainda, estava por ser, mas hoje ele é tenente-coronel comandante do 19, faz parte do CPC, hoje comigo, tenente-coronel Fabrício. Aí o Fabrício chegou assim, eu estava ali, né, e tal, o Coronel Severo me convidou para ser sub do 9º, mas, eu moro lá na Zona Sul, é longe. Isso aí eu quero. Aí o Fabrício, para, Schmidt, como assim? Tu tá aqui? Fabrício, eu quero. Tá, Schmidt, na 4ª, 5ª vez Fabrício, tu tá levando de brincadeira, eu quero servir no 9º Batalhão. Aí ele, tá. No outro dia de manhã, 8 horas da manhã, havia uma manifestação no 9º Batalhão. O tenente-coronel Severo, na época, já estava lá no batalhão. E eu cheguei. E aí ele me recebeu. E aí, tá, Schmidt, o que tu quer? Eu quero emprego. Quero ser seu subcomandante aqui. Então, a história foi assim. Aí fui ser subcomandante do 9º Batalhão em maio de 2021. Fiquei subcomandando o batalhão de maio de 21 a julho de 22. Eu fui subcomandante por quase 1 ano do Coronel Severo, Tenente-Coronel Severo à época, e mais 7 meses eu fui subcomandante do Tenente-Coronel Ivens, que foi quem me passou o comando do 9º Batalhão, e eu fiquei de julho de 22 até a minha promoção em 31 de dezembro, 30, foi bem ali na meia-noite do 30 para 31 que eu tomei conhecimento. Presente de virada de ano novo, mas foi dia 30 a data, 30 de dezembro de 24, eu fui promovido a coronel, e aí, com as tratativas e tal, o coronel Luciano estava por findar o tempo dele até 5 de março. Então, janeiro e fevereiro eu fiquei respondendo pelo o CRPO Vale do Taquari, que foi onde eu iniciei a minha carreira. Foi muito gratificante para mim ter voltado lá como coronel, saí de lá capitão, cheguei lá segundo tenente, com 21, 22 anos, e voltei para lá coronel, e pude rever alguns amigos e fazer outros em janeiro e fevereiro. E no dia 7 de março, efetivamente, desse ano, agora no dia 7 de maio fará 2 meses, eu estou comandando o comando de policiamento da capital. Muita coisa deve ter mudado no Vale do Taquari, né? Especialmente agora, nós estamos em maio, após as enchentes, né? Mudou bastante, inclusive a localização do próprio CRPO. Porque onde estava o CRPO, que era na frente do Colégio Castelo Branco, a gente chama de Castelinho, bem ao lado da praça, foram atingidos 3 vezes. Foram atingidos em setembro, em novembro de 23 e maio de 24, aí foi atingido totalmente. E o comandante regional à época tomou a decisão de tirar o CRPO dali. Momentaneamente foi instalado na Univates, que é a Universidade do Vale do Taquari de Ensino Superior, na qual eu fiquei janeiro e fevereiro, no prédio 11. E agora o coronel Zap, que assumiu o Vale do Taquari, está em tratativas, já tem
um novo local alugado para que a sede, para uma sede que fique somente a Polícia Militar. Então, uma das mudanças é essa, né? A sede acredito que eu saí ali início de março, estamos em maio, acho que deve estar agora maio, junho, que o CRPO vai sair efetivamente da universidade e vai ter uma sede própria. Ah, que bom. Uma evolução, né? Dentro do contexto dessas inundações. Mas, Coronel, o que faz o comandante do CPC? Para nossa audiência que não tem muito contato com essa realidade. O CPC é composto de 7 unidades atualmente. 1º Batalhão, 9º, 11, 19, 20 e 21, que abarca toda a extensão territorial de toda Porto Alegre. E temos também o COPOM, o Centro de Operações Policiais Militares, que é onde chega a ligação do 190 e onde ela é despachada. Então, hoje nós temos 7 unidades na capital, cada uma tem o seu comandante, que é um tenente-coronel, somente no 21 Batalhão, por enquanto, que é um major respondendo. Logo em seguida, assumirá outra major. Em seguida, na sequência da carreira ali, a promoção a tenente-coronel, e teremos todos tenentes-coronéis comandando o batalhão e Copom em Porto Alegre. Então, o comandante do CPC, faz essa gestão macro de todos os batalhões. Todos os eventos que acontecem em Porto Alegre, todas as ocorrências, tudo que envolve segurança pública em Porto Alegre diz respeito ao comandante do CPC. O comandante do CPC, como eu disse, faz a gestão e apoia esses comandantes de batalhão em efetivo, se precisar, para fazer algum determinado evento, um carnaval, um Grenal, um evento grande que não há no batalhão, por exemplo, condições de fazer. É o comandante do CPC que organiza com os outros batalhões quem vai apoiar. É responsável também por, junto com o comando da corporação e os departamentos, entregar viaturas, ver a condição que as viaturas estão, manutenção, dar esse apoio para as unidades. Então, basicamente, o comandante do CPC faz a gestão de todos os batalhões de Porto Alegre, juntamente com os comandantes, para prestar a segurança pública na nossa capital. Quando o senhor ingressou na brigada, o senhor tinha ideia? Chegaria a comandar o CPC? Não tinha essa. Eu, quando fui subcomandar o 9º, não tinha essa ideia de comandar o 9º, né? Eu olho para a galeria dos eternos comandantes lá do 9º e vejo coronéis quando eu entrei, né? E depois na sequência da carreira. E geralmente os tenentes-coronéis que vão comandar o 9º Batalhão são coronéis mais antigos, assim, né? E por uma série de fatores e consequência da carreira, eu acabei, por estar na função de subcomandante há 1 ano e meio, eu acabei assumindo a função de comandante do 9º Batalhão, logo que fui promovido, né? E fiquei 2 anos e 3 meses ou 4 meses como comandante. Falando em comando do 9º BPM, como que o senhor viu esse desafio? Porque nós sabemos, para situar os nossos telespectadores, o 9º Batalhão pega toda a área do centro, toda a sede dos poderes, né? Então, há uma dinâmica muito grande, manifestações, né? E nessas situações de eventos multitudinários. Como é que foi esse desafio para o senhor? As pessoas me comentavam, né? Comentavam, como a gente comenta na brigada, e muitos que vão nos ouvir, nos assistir, já comentaram alguma vez sobre algum batalhão e até sobre o 9º. E me diziam que o 9º tinha 3, 4 manifestações por dia, que não parava. Então, aí eu disse, mas não pode ser tanto assim, né? Claro, eu inclusive participei de algumas, vi, né? Passei quando estava de folga, vi. Eu digo, mas não pode ser tanto, né? E realmente é. Às vezes, por dia, tem 2, 3, 4 manifestações. 2 que a gente sabe e 2 que brotam. Elas simplesmente aparecem no determinado local e a manifestação está ocorrendo. Os motivos, né? Políticos, as entidades de classe, algumas pessoas que estão sem água e sem luz, elas pegam e trancam uma rua, a rua está trancada.
E aí tu tem que negociar, tu tem que dialogar, tu tem que mostrar que o interesse do coletivo ali em relação a uma pessoa que pode ser socorrida, que tem que trabalhar, que tem que passar por ali, que tem que estudar, alguma criança, algum idoso, né? Então a gente está sempre nesse diálogo, mas a rotina, voltando ao nono ali, a rotina é bem intensa. Bem como tu falaste ali, se parar na Praça da Matriz e olhar o palácio, ali está o executivo, na direita é o legislativo e na esquerda atrás está o judiciário. Eu conversava uma vez com um capitão no local ali, estávamos numa manifestação e ele disse, ele estava recém chegando na função, disse, coronel, imagina se dá alguma coisa aqui. E esse dá alguma coisa aqui, o nono é diferente na repercussão. Por ser uma região central, qualquer fato que aconteça, ele é maximizado. Ele tem ampla divulgação, célere divulgação, e a repercussão que dá aquele fato, às vezes não é um fato nem tão grave comparado a outros fatos, mas a repercussão é muito grande, está sempre na vitrine. Outra característica do nono, tudo que acontece de início, na corporação mesmo, o nono é o batalhão piloto. Policiamento feminino, nono batalhão. Usar este uniforme aqui, que eu estou usando, a Combat Shirt, a calça modificada, esse uniforme que nos deu mais mobilidade, o nono batalhão começou a usar. Câmeras corporais, para ser mais assertivo, não, né? não, para ser mais contemporâneo ainda, agora, uma mudança de agora, foram as câmeras corporais. Então, no dia 30 de setembro de 2024, e eu estava lá, as câmeras corporais começaram a ser utilizadas no nono batalhão. Então, o batalhão tem essa característica, assim, muitos falam que é uma escola de policiamento, né? A gente trata do morador de rua, ocupante de rua, ao governador do estado. No mesmo dia, eu já conversei com um morador de rua e de tarde eu estava no Palácio Piratini, ao lado das autoridades, secretários e do governador do estado. Então, é um batalhão muito dinâmico, mas é muito bom de servir. As amizades que se faz. Outra característica do nono batalhão, a contato com a comunidade. A comunidade do nono batalhão, ela é muito participativa. Ela cobra, mas ao mesmo tempo ela está sempre do lado da Brigada Militar e quando precisa, ela acaba defendendo a nossa instituição. Então, é uma comunidade fora de série, a gente acaba criando vínculos e fazendo amigos na comunidade do nono batalhão. A frase da Brigada Militar hoje há outras frases, né? A Brigada Militar, a força da comunidade, hoje rumo aos 200 anos, patrimônio do povo gaúcho, orgulho em pertencer, mas eu costumo dizer que no nono a comunidade que dá força ao batalhão. Porque a participação da comunidade, ela é intensa. Não tem dia, não tem hora, a comunidade está sempre, como eu disse, cobrando, porque tem muita proximidade com o comando do batalhão e com os integrantes. Ela está sempre cobrando, mas ela está sempre na vanguarda, apoiando os integrantes do nono batalhão. Eu gosto muito dessa frase que o Coronel Schmidt falou, a força da comunidade. É bem isso. O Coronel Amorim já nos falava isso lá em 2008, 2009, quando foi nosso instrutor lá no CSPM. Lá ele deu aula de policiamento comunitário. E ele falava muito da importância da aproximação da comunidade com a brigada e vice-versa. E eu gosto muito dessa frase. E essa frase agora foi colocada à prova durante as enchentes. Acredito que lá na área do nono também. Vendo essa simbiose entre a população e a brigada militar, ao mesmo tempo um ajudando o outro e se ajudando e resolvendo aquele grave problema que nós tivemos em maio de 2024. Enfim, gosto bastante. É muito desafiador o nono, né, Coronel? Eu acho que é o maior efetivo da brigada militar, eu acho que é o nono maior BPM, batalhão. né? É o maior batalhão da Brigada Militar, é o nono batalhão. E isso traz uma responsabilidade e uma dificuldade enorme para o comandante, né? Porque gerir um efetivo com provavelmente mais de 300 homens? Sim, mulheres? Sim.
Traz as dificuldades naturais de gestão de pessoal, de material, não deve ser simples, né? Isso também acaba por alavancar, quando um trabalho bem feito, alavancar o comandante do 9º, provavelmente, a outras posições chaves na Brigada Militar, porque se bem executado o trabalho no 9º, o oficial é capaz de outras tantas atividades na Brigada Militar, se desempenhando bem essa função, né? Como diz o Coronel Goja, que já está na nossa reserva remunerada, estamos trabalhando para isso. Quando as pessoas vinham me falar, tu está no 9º, não sei o quê, tu vai isso, tu vai aquilo, tu é isso, tu é aquilo, eu digo, estamos trabalhando para isso. Mas a intensidade do trabalho, a ligação com as autoridades, ela é muito rápida, muito direta. E tive, né, eu gosto de dizer que a sorte vem aliada à competência. Eu tive sorte e um pouquinho de competência, como tive sorte com os competentes subordinados que trabalhavam comigo. Então, desde o subcomandante, primeiro o Major Ivan, depois o Major Ricard, e também serviu por um ano o Major Vazenkeski, trabalharam demais e sempre as ideias a gente se apoiava, e os oficiais, capitães, tenentes, o efetivo do 9º Batalhão, um efetivo fora de série, um efetivo disciplinado, um efetivo trabalhador, já talhado para aquela função ali de às vezes estar numa linha ou próximo ali de algum evento, de alguma manifestação e ficar ouvindo algumas coisas, né? Então, é um efetivo já preparado para esse tipo de atividade. Então, corroborando e complementando isso que tu acabaste de dizer, mas eu tive muito amparo. Eu costumo dizer que eles dobravam o meu paraquedas, né? Meu paraquedas todos os dias. Então, eu tinha uma retaguarda bem forte ali, o pessoal muito envolvido, trabalhador, não havia ninguém que destoava, assim, em termos de conduta ou de... Então, assim, foi mais leve, né, comandar o 9º Batalhão pelo efetivo que eu tive à época. Essas questões das manifestações, quando eu trabalhava no 1º Batalhão, a gente tinha um contato muito próximo, porque as manifestações começam no batalhão e, via de regra, terminam no 9º. Então tem que ter aquela interface muito rápida, né? E, por um lado, também meio que aliviava, assim, porque a gente sabia, vai terminar no 9º. Então começa aqui. Vai desaguar no 9º. É a curva do rio. Passou da Ipiranga, né, na deles. época, né, e daí a gente entregava. Ok, agora... Agora você descobriu que ficava feliz com a entrega da ocorrência, né? Tá aqui o Munhoz, aqui, entregava essa ocorrência. Pois é. E uma característica, um detalhe, assim, para quem não sabe, né? Por décadas, um dos poucos batalhões, eu acho que o único batalhão da Brigada Militar que tinha sua sede e não era na área, era o 1º Batalhão. O 1º Batalhão era na área do 1º. E agora, com a reestruturação que teve, né, o jogo virou. Essa mudança ela ocorreu no dia 1º de julho de 2022, em que o 1º era na área do 9º. Hoje o 9º é na área do 1º. O 9º está na área do 1º Batalhão hoje. São 2 batalhões sensacionais da Brigada, né? O primeiro onde o primeiro. Começou. Tudo começou, né? Olha lá a galeria dos ex-comandantes lá. Eu estudei isso na história da Brigada. O 9º, comandantes gerais da Brigada Militar, sensacionais. Pessoas fantásticas que contribuíram de sobremaneira para o que a Brigada é hoje, né? Então, são 2 galerias com nomes importantes, mas eu confesso que o 9º é um batalhão que eu não sei se eu gostaria de trabalhar. É muito dinâmico, como o Coronel Schmidt falou. Exige bastante. Se multiplicam os problemas, é tudo potencializado. Um outro episódio que aconteceu e me marcou bastante, eu não sei se foi 14 de julho de 21, eu tinha 2 meses de batalhão e pegou fogo na Secretaria de Segurança Pública. Onde é que nós vamos botar a secretaria? No 9º. No 9º. Tem um auditório bom. Ainda bem que estava lá o Coronel Severo, né? Eu fiquei na parte da retaguarda geral e o Coronel Severo na parte de redes e se era possível, e computadores, e 190, e troncalizar, e tridígito, atende aqui, bota o 190 no celular, faz assim. Então a gente recebeu a Secretaria de Segurança Pública no 9º Batalhão. O auditório do 9º Batalhão passou a ser o antigo DCCI,
que funcionava na SSP. Hoje nós temos o Copom na Brigada Militar, como eu falei anteriormente, desde setembro do ano passado. Mas aí pegou fogo na secretaria. Para onde vai a secretaria? Foi para o 9º Batalhão. Então, mudou bastante a nossa rotina de quartel, mas no final das contas atendeu e foi de madrugada. No outro dia de manhã, o 190 funcionando no 9º Batalhão. A comunidade já estava sendo atendida, a sociedade gaúcha, sociedade porto-alegrense, e às vezes gaúcha, estava sendo atendida no 9º Batalhão, já com a secretaria funcionando no 9º Batalhão. Mas vou registrar, Coronel. Eu gostei muito de fazer. Eu fiz o meu estágio, um dos batalhões que eu fiz o meu estágio. Na verdade, vai dar uma consertada agora, né? Vai dar uma arrumada. Não, eu gostei muito. Na época lá, tinha o sargento lá. Eu fiz estágio na viatura lá. Eu lembro do sargento Paulinho lá, uma figura, já deve estar na reserva. Quando eu cheguei em 21, acho que ele já não estava mais. Se ele nos assistir aí, o soldado Rota. Acho que agora está no 11º BPM, hein? Enfim, fiz estágio lá, tirei oficial de serviço de Carancho lá, acho que na época com a Major Débora. Pode ser. Major Débora. Mas eu vou confessar que o meu estágio do 4º ano CFO eu fiz no 9º Batalhão. Olha aí. Fiz de 1º de junho a 30 de junho de 98. Recém tinham chegado os Vectras na Brigada Militar. E dia 16 de junho eu faço o aniversário. E eu tava para ir para Santa Rosa. E aí eu... mas vou passar meu aniversário... Guri, né? 20 anos, 21 anos. Vou passar meu aniversário longe de casa. Aí eu disse, não, vou fazer no 9º Batalhão. Aí peguei e mudei pro 9º. E fizemos eu, o Aguiar e o Mugen. Nós três fizemos o... E já naquela época era bastante intenso. Aguiar o Major Aguiar do José PTB, Antônio Aguiar da Silva, sim. Que era do Boy, lá do P4 Mor do Boy. E o Mugen, que é hoje chefe da PM4, que é meu colega de turma. O Mugen, fizemos nós três um estágio no 9º Batalhão. Foi muito bom, foram algumas 23 e algumas 41 com o Coronel Osmar, Coronel Oliveira de Oliveira, é o sobrenome dele. Tiramos alguns serviços no 9º Batalhão e foi muito bom conhecer o 9º Batalhão naquela época, comandado pelo Luiz Henrique, capitão Luiz Henrique à época. E o comandante era o Coronel Almeida. E vou confessar, Coronel, o 9º eu já conhecia antes de ser brigadiano, porque eu fiz faculdade de Direito na Uniriter e eu tinha um colega de faculdade, além do Munhoz, aí um outro colega que trabalhou, acho que quase 2 décadas, Sim. O tenente Edgar Ricardo. Sim. O Ricardo ficou lá anos. Quando eu cheguei lá, o tenente Ricardo estava no 9º Batalhão e acabou por sair em 23. Hoje ele está na SFES. Vão ter que na botar lá algum busto lá para ele. Eu acho que ele mas ele ficou antigo, e ele falava do 9º. O tenente Bubans também serviu mais de 20 anos no 9º. E agora foram embora agora por ocasião da promoção ao 1º sargento e 1º tenente na reserva remunerada, o tenente Benítez, o sargento Benítez, né? Agora logo tenente, o sargento Gomes, o Becker, quem mais? O Henrique, sargento Henrique da FT, estão há 34 anos, 33, 34, 35 anos no 9º Batalhão. Então a carreira deles somente no 9º Batalhão. E é no 9º também que se encontra, talvez, algo de muito importante para o estado do Rio Grande do Sul, que é a rodoviária, por onde passam centenas de milhares de pessoas ali diariamente, vindo de todos os lugares do estado, fora do estado e de outros países. Ou seja, gerir aquele movimento da rodoviária, eu fico imaginando aquele período da enchente ali, toda aquela área submersa, né? Da área central. E falando em enchente, Coronel, para nós, a questão do 9º, o 9º é muito conectado com o CPC, né? Porque os poderes aqui, o CPC fica na área do 9º. Como é que foi para o senhor o desafio de comandar o batalhão durante a pior tragédia climática, né, do estado? Porque a área do 9º pegou uma grande parte das enchentes, né? O Guaíba no lado ali. O centro histórico bastante afetado e mais a região do 4º distrito. Todas as ilhas. Floresta, São Geraldo, todas as ilhas. Como é que foi bastante afetado. Como eu disse anteriormente, em relação ao trabalho dos policiais militares, foi muito gratificante para mim ver a ajuda, o auxílio das pessoas. Os policiais militares, eu tive
soldado atingido na sua casa, em Canoas, em tudo, em toda a casa, perdeu tudo, e pegou um barco e salvou mais de 500 pessoas em Canoas. Então, é muito gratificante ver esse potencial, esse poder que o ser humano tem na adversidade de poder ajudar o outro. Então, começaram aquelas chuvas e tal, eu estava no batalhão, e aí recebi uma ligação do Coronel Luciano, uma ligação diferente, né? Sabe? A entonação de voz, e o jeito, e o modo, e o direto, assim, Schmidt, o nono vai alagar. Digo, como? Não. Aqui não... Tá longe do rio, tá longe do Lago Guaíba. Não, o nono vai alagar. E vai dali, vai daqui. Conversa com a prefeitura, com a parte da Defesa Civil. Realmente, o nono vai alagar. Ó, tira o nono daí. O primeiro desafio foi digerir essa mensagem e achar um lugar para colocar as viaturas, colocar armamento, todo armamento, parte bélica do quartel, com segurança, e efetivo, e tudo que tem no batalhão, retirar tudo. Retirar móveis, retirar viaturas, tudo que tem no batalhão. Aí, primeiramente, eu fiz contato com o Beira-Rio, o Coronel Eduardo Biak, e aí me chegou a informação, olha, o Beira-Rio vai alagar. Mas não pode. A gente não tinha noção ainda que não era possível a água ter a vazão que ela tinha anteriormente, pela cheia do lago, e essa água ia voltar pelos bueiros. Foi isso que alagou o nono e o primeiro ali. O primeiro, por ser um pouco mais baixo, alagou primeiro que o nono ainda. E aí, vamos conseguir um lugar, né? Mais uma vez, os parceiros do nono batalhão, fiz contato com o Shopping Total, Garcia, é o gestor lá de segurança, e agradeço aqui ao Shopping Total. Ficamos 17 dias no Shopping Total, com viaturas, armamento, efetivo. Fizemos o nono batalhão funcionar no Shopping Total. Em relação aos desafios, ninguém estava preparado, né, para o que aconteceu, do modo e da intensidade que aconteceu, mas a gente vai, né, se ajeitando, se ajustando. Então, a comunidade ajudou com botes, com barcos. Então, nos foram conseguidos barcos, botes, aquelas calças pantaneiras. Então, nós passamos a fazer o policiamento em barcos, no centro histórico, Cidade Baixa um pouco, e Quarto Distrito. Mais essencialmente Floresta e São Geraldo, que são os dois bairros do Quarto Distrito que estão na área do nono batalhão. Então, na 23 e na 41, ali das 6h30 às 8h30, depois trocava, o policiamento era feito em barcos. Sensacional. Em barcos. Sensacional. E isso aconteceu no 11, no 20, né? A gente trocava muita informação e recurso. Então, o policiamento foi feito, continuou o policiamento normal, recebemos todo aquele apoio e reforço de 10 unidades da federação, e o nosso policiamento continuou o policiamento embarcado onde era possível, e naquelas áreas onde não era possível, em virtude do alagamento, nós fazíamos em barcos. O Coronel Douglas costuma dizer que foi uma ocorrência que durou 40 dias. Ela iniciou 1º de maio. Eu me lembro que tinha Inter e Juventude, o jogo foi cancelado em virtude da chuva. A água já estava forte no Vale do Taquari e outras regiões. A gente não fazia noção e dimensão do que viria. Ela começou 1º de maio, essa ocorrência, e ela acabou mais ou menos 10 de junho. Foi uma ocorrência que durou 40 dias. E a gente trabalhando o dia inteiro, dormindo ali da meia-noite às 6, quando dava, quando era possível, quando não havia uma ligação para socorrer ou ajudar alguém. Eu, no nono batalhão, tive 32 policiais militares atingidos que, seja em casa particular ou alugada, que simplesmente perderam tudo. Alguns ficaram ilhados, conseguimos chegar até os locais, Eldorado e Canoas, né? Agradecer aos comandantes desses locais que acabaram por salvar policiais, né? Mais uma vez a comunidade das ilhas, um senhor das ilhas, vou falar o nome aqui, o seu Voucher, ele, mesmo atingido nas ilhas, eles tinham um imóvel lá, ele ofereceu uma casa
que ele tinha ali na região, na área do 11 Batalhão, acho que a rua é a Califórnia. É bem próximo ali ao hospital do Exército, próximo a Marilã, acho que é uma rua para baixo ou uma para cima ali. Próximo a Nova York ali. Ofereceu uma casa para os policiais militares que foram atingidos. Então, isso retrata a ajuda, o poder que o ser humano tem de um momento desse. E a confiança que a população tem na Brigada Militar, Cedeu né? uma casa dele para que os policiais militares pudessem ficar até se organizar e ir para outro local, né? Eu não sei se provavelmente essa foi a ocorrência mais desafiadora que o senhor encontrou ao longo da sua carreira. Em termos de situação, sim. Em termos de situação, sim. Foi bastante, exigiu muito, né? E os nervos estavam à flor da pele de todo mundo, né? Então, foi bastante desafiador, mas, mais uma vez, com todos, né? Ninguém faz nada sozinho. Com todos, a gente conseguiu atender todo mundo e tratar de dar aos policiais militares, através de muitos órgãos e entidades que ajudaram a Brigada, a gente conseguiu dar minimamente uma condição de dignidade, desde linha branca, vestuário, alguns batalhões. Eu, no 9º, fiz uma rifa e juntei um determinado valor e distribuí entre esses 32 um valor para eles comprassem o que quisesse. Comprasse um talher, comprasse um armário, comprasse um celular que perdeu, alguma coisa assim. Então, nesse sentido aí, foi bastante desafiador. Essa questão que o senhor falou dos poderes, aí já vamos fazer um link, então, com assim como nós temos a colaboração e a confiança da comunidade, nós temos também os poderes que fiscalizam, né, o trabalho do policial militar, e é legítimo. Até dizia o professor Manuel Valente, lá do nosso mestrado em Portugal, quanto maior o controle, maior a legitimidade. Então, né, e nesse contexto nós temos as câmeras corporais. E hoje o senhor, como comandante do CPC, eu acho que o senhor implementou também no 9º, como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo muito boa, muito essencial. Em relação ao controle ali que tu mencionaste, não há nada que um policial militar, que um servidor público faça que não possa ser mostrado, né? Então, essas câmeras, o principal objetivo, não digo objetivo, a principal função dela é a transparência. A transparência da ação do policial militar e a transparência do civil, como a gente chama, em relação ao policial militar. Ainda é pouco tempo. O 9º foi o primeiro, 30 de setembro. Um ou que outro batalhão em outubro, 2 ou 3 em novembro e 1 em dezembro. Então, estamos em maio, tem batalhão que não tem 6 meses. O 9º, no dia 30 de maio, fará 8 meses. 30 de junho, 9 meses. Então, é um tempo pequeno. Mas, comparando 2024 com 2023, do uso das câmeras, a gente já pode notar, aí aqui eu dou 2 exemplos de condutas dos policiais militares e condutas dos civis, né? Os policiais militares, seres humanos que são, por vezes, também erram e exageram. Eu reputo aí menos de 5% do nosso efetivo, talvez bem menos que isso, até comparando o geral, por vezes exageram ou fazem algum tipo de coisa errada. Em relação aos policiais militares, o número de procedimentos, sindicância, inquérito, diminuiu bastante, pela metade. E o número no 9º Batalhão, então, é uma amostragem, é pouco tempo. Eu comparei com os anos anteriores, os desacatos, as desobediências e as resistências, elas diminuíram na ordem de 70% a 80%. Tem aquele que está out total, tá com alguma substância química, ele não sabe nem se é câmera, se é uma caneca ou se é um microfone. Ele não está nem aí. Mas a maioria das pessoas, mais de 90%, opa, tem uma câmera ali. Então esse é o poder dissuasório da câmera, né? Olha a câmera e diz, mas eu não vou fazer, não vou, né? E eu vejo, tem várias funções que a câmera trouxe, né? Questão probatória, os policiais militares de
poder comprovar o que aconteceu. Serve de instrução. A gente pega esses vídeos aí, olha aqui, ó, aconteceu isso. Mas isso aqui deu errado, isso aqui deu certo. Vamos melhorar aqui, vamos manter isso aqui. O que tem sobre isso? Então, as câmeras, para mim, é um caminho sem volta. Não tem mais. Hoje, todo policial militar em serviço normal no CPC, ele utiliza a câmera. Quando há um grande evento ou uma grande concentração de policiais, pelo menos 1 ou 2 na guarnição, aquele que vai ficar de fora da abordagem está com a câmera. Nós temos 910 câmeras hoje no comando de policiamento da capital, 30 no regimento e 60 no departamento de ensino. Na questão de instrução, o regimento possui 30. Nós temos hoje 1.000 câmeras corporais em Porto Alegre. No início, pouca restrição assim dos policiais. Eu não vou botar meu telefone particular, eu não vou... Né? Então, a gente alcançou um telefone funcional. Toda vez que a câmera é acionada, tem que fazer um boletim de atendimento e baixar esse vídeo para que ele sirva depois, né, de comprovação do que aconteceu. E aí esses ajustes foram acontecendo. Hoje é como pegar uma arma, é como pegar um colete, é como pegar um bastão, é como pegar hoje não é mais arnê, hoje temos a faixa, né, refletiva. Se tornou um equipamento de trabalho do policial. Se naturalizou. Ele já entra, então tem que pegar. Já não ficou normal, ficou normalizado. No início a gente enfrentou um pouquinho em questão do tempo, porque tem que atribuir a câmera à ID, a identificação funcional do policial. Então, no 9º Batalhão eu troquei alguns horários para que pudesse a arrecadação, que a gente chama, pudesse fazer o pagamento da câmera individual para cada um. Então, hoje está bem tranquilo, cada policial militar pega a sua câmera e vai executar o seu serviço. É uma realidade que não tem como... Não volta mais até. Não. Eu tive agora, no final do ano passado, aí fui fazer uma experiência fora aí. E aí eu fui na polícia de Los Angeles, lá tem uma parede inteira lá com câmeras corporais lá, em que o policial tem carregando lá, ele só retira a sua, equipa e vai, como o senhor disse, é natural, como se fosse um bastão, natural, uma arma. E se não me engano, não foi a implementação e logo na sequência, a primeira ocorrência em que a câmera não foi na área do 9º, que foi utilizado para verificar a situação da ocorrência lá com uma guarnição, não foi no 9º, coronel, se não salvo engano, que comprovou a versão dos policiais verdadeira e... Teve algumas, sim. Foi... A maioria comprova que a versão dos policiais era a verdadeira. A gente tem que falar também, né, de primeiro dia de carnaval, sexta-feira, na Cidade Baixa, e as câmeras estão aí para provar. O inquérito tá finalizando e vai seguir o processo, né? Houve uma contenção, né? Mas antes disso há todo um contexto ali de que o policial militar, que se fosse antigamente ou que não tivesse a câmera, nós não teríamos acesso àquela contextualização que precede a atuação. Então isso vai ser utilizado em processo que realmente está aqui, está mostrado aqui, não tem contra a imagem ali, não tem argumento, não há descontinuidade na imagem, não há nada, nenhum outro recurso audiovisual que mude a imagem. Então a câmera veio para ficar e não difícil. Há um gasto, né? Hoje as nossas são em comodato, em sistema de comodato, 1.000 câmeras, temos 30 meses de utilização. Então a gente vai ter que tomar as providências para que paulatinamente agora vá estendendo para comando de policiamento metropolitano, Delta do Jacuí, o mais perto aqui de Porto Alegre, e também manter essa de Porto Alegre o uso dessas câmeras. E até agora, Munhoz, o coronel Schmidt também estava lá no 3º Congresso da Brigada Militar, lá o coronel Moraes, lá em real time, lá abriu lá a câmera do policial do 9º, né, numa barreira lá, é sensacional. Em tempo real, aí o comandante da unidade, o comandante do policiamento da capital, abre a câmera do policial, ele já sabe que a câmera dele está aberta. Vamos ver se eu consigo assistindo. Aqui, senão vai me... Vai lhe empenhar.
E aí abriu Se a não vai câmera me lá e boicotar. foi sensacional, né? Então aqui estão todas as câmeras, eu tenho acesso a todas de Porto Consigo Alegre. colocar aqui. Eu tenho aqui todas de Porto Alegre. Em verde é o modo rotina. O modo rotina, ele grava somente o vídeo em baixa resolução, que já é uma resolução boa, mas não grava áudio. Quando está em vermelho, é o modo intencional. Ele grava vídeo em alta resolução e grava áudio também. A imagem da rotina, ela fica disponível por 3 meses. E a imagem da intencional fica disponível por 12 meses. E se for objeto de algum processo, de algum procedimento, ela fica disponível até findar. Vou ver se eu consigo abrir alguma aqui. Ali na Santana, quando está em vermelho e o policial lá muda a cor também, ele sabe que alguém está acessando, alguém está vendo a câmera dele. Ele pode mexer durante o turno de serviço e depois, mas ele não pode... existe uma cadeia de custódia em relação à Ele imagem. não consegue deletar a imagem. Ele não consegue deletar e não consegue alterar. E quando a imagem é feita, aparece lá o nome completo, por exemplo, Fábio da Silva Schmidt e a ID. Ele não consegue tirar isso, ó. Acho que eu vou conseguir aqui. Então agora, esse policial militar, por estar em vermelho, está no atendimento de uma ocorrência. Acho que agora vai dar. Então agora, talvez aqui pelo estúdio, em relação à internet, existe alguma aqui? Qual delas? PS Studio 2G. Tá. PS Studio, Cifrão. Porque o troço é ao vivo, né? É muito Quem sabe faz ao vivo, né? Porque para o comando ter essa agilidade aí é interessante, porque as pessoas muitas vezes ligam, né? Olha, tá acontecendo isso aqui. A pessoa Consegue, no mesmo momento, já desmistificar e até trazer a pessoa, aproximar a pessoa. Não, eu tô vendo aqui, o policial tá agindo, a ocorrência está em andamento, a conduta é a prevista do protocolo da instituição. Isso é fantástico. Sensacional. Até um tempo atrás a gente ficava dependendo da ligação de alguém, que às vezes no calor da ocorrência não conseguia ligar, não conseguia expressar, né? E aí a gente pega um contexto agora em tempo real. Eu acredito, não sei se o Coronel Schmidt tem essa informação, acredito que a Brigada Militar hoje no Brasil seja a polícia que esteja operando o maior quantitativo de câmeras, talvez só o Rio de Janeiro tenha também quantidade, São Paulo ainda não ver iniciou. como é que tá São Paulo. Aqui São Paulo, pelo que eu tenho, ó, agora, vamos ver se eu preservo aqui a imagem, né? Aqui é tranquilo. Me parece ser dentro de uma delegacia, às 10h15 do dia 2 de maio de 2025, policial militar, essa é a visão dele. Agora, deve estar apresentando uma ocorrência. Então aqui aconteceu um sequestro, aconteceu uma ocorrência de repercussão, eu posso acessar e falar com quem está lá, com o policial militar que chegou, com um oficial que vai gerir a crise, eu posso dizer, ó, a gente pode conversar e dizer, vai por aqui, vai por ali, não faz isso, aí vão chegar as especializadas, né, para nos apoiar, geralmente, dependendo da ocorrência, o BOP ou o choque, e eu posso ter controle visual de tudo que está acontecendo no momento. A nitidez aqui está o policial, ó, tá aqui no peito dele, e ele está mexendo no celular, porque hoje é o BM Mob, né, tudo no celular, e está fazendo a documentação pertinente à ocorrência, que eu não sei qual é, mas aí sabendo o nome do policial, a gente liga, vê qual é a ocorrência, o que está acontecendo. Então isso aqui é espelhado também no Copom, onde tu falaste anteriormente. Então a gente pode espelhar no Copom, lá onde tem pessoal do rodoviário, do choque, do ambiental, prefeitura e todas as unidades da Brigada Militar da capital, podendo olhar a ocorrência e interagir com ela. E pode talvez funcionar como salvaguarda para o policial, uma ocorrência de tiroteio, se ele não conseguir falar, não conseguir nada, ele tocar ali, provavelmente abre a câmera e todo mundo vai enxergar que ele está numa condição de necessidade de apoio imediato das outras guarnições, né? Uma outra coisa que... e a gente não quer isso, que no início
No início, os policiais, vai ficar ouvindo a minha conversa aqui, eu estou falando da geladeira, da poltrona, da TV, estou falando mal do Coronel Schmidt, a gente não quer isso. A gente não quer isso. Isso aí é conversa de dentro da viatura e vai ocorrer, né? Conversa de alojamento, como a gente diz, a gente não quer isso. A gente quer a transparência da ação policial militar para salvaguardar os direitos individuais do cidadão e a proteção do policial militar. Para isso que a gente quer o uso das câmeras. E a gente, com certeza, hoje podemos dizer que a Brigada Militar é o órgão público mais transparente. É o único que tem na sua atividade uma câmera acoplada. Não tem nenhuma outra atividade, né? Conhece algum outro funcionário público que... E essas imagens estão disponíveis para o Ministério Público, estão disponíveis para o Judiciário. A nossa cadeia de custódia é através da Corregedoria. Existe um e-mail, é só solicitar para a Corregedoria. As imagens serão disponibilizadas. Isso aí é fantástico. Mas, Coronel, com relação ao CPC e aos indicadores criminais que nós estamos vendo hoje, um trabalho muito intenso das forças de segurança, né, preservando e baixando os índices. Como é que está a realidade hoje? Em relação aos índices de roubos a pedestre, roubo de veículos e roubo a estabelecimento comercial, que são os nossos principais indicadores, juntamente ao RS Seguro, eles estão controlados e baixando desde que se começou a medir. Por vezes, em alguns meses, como aconteceu em março e abril desse ano, há um pequeno aumento nos homicídios. Quase que a totalidade deles por disputa entre grupos criminosos. Então, o que a gente faz? A integração hoje é muito grande. Ela saiu do clichê, saiu da fala. Eu tenho 30 anos de brigada e a integração nunca foi tão boa como ela é hoje. Hoje, eu falo com o delegado da Polícia Civil, falo com o Luciano da Polícia Penal, falo com qualquer vinculada da segurança pública, bombeiro, IGP, sempre com o fito de solucionar o problema ou dar um encaminhamento. Então, hoje a gente tem uma conexão muito boa, principalmente com Polícia Civil e Polícia Penal, cada um fazendo a sua atribuição, para que, por exemplo, hoje o que mais me demanda são os homicídios na capital, né? Embora 80% deles seja disputa entre grupos criminosos, disputa por drogas, disputa por espaço físico para efetuar a venda de determinadas substâncias químicas, o que mais demanda hoje é isso. Então a gente continua, óbvio, né, fazendo o policiamento preventivo, mas também estamos preparados para fazer o repressivo. Em relação aos índices, a gente controla dia a dia, né? O secretário Caron utiliza uma expressão dedo no pulso, né? Verificando todos os dias, e é todos os dias mesmo, verificando os índices, o que aconteceu, como aconteceu, e a pronta resposta. Existe hoje em dia, por decreto do governo do estado, a dissuasão focada, em que cada vinculada tem a sua missão. A Brigada Militar é a primeira a fazer a saturação e pressão. Aconteceu um homicídio em determinado local. Nós já com a inteligência da Brigada e de outros lugares vemos onde aconteceu, quem morreu, quem matou, onde é que pode dar represália. Então a gente já vai para esses locais com efetivo dos batalhões. Existe uma operação chamada Comando 1, que a gente direciona forças táticas de outros batalhões para aquele batalhão onde aconteceu. A Polícia Penal, se a ordem na nossa investigação saiu de dentro da cadeia, a gente vai e faz revista, conversa com essas pessoas dentro da cadeia. A Polícia Civil, a parte da investigação, já toma todas as providências em relação à investigação e elucidação. Então, hoje em dia, a integração está nos ajudando muito. E o foco principal hoje são os índices, é a diminuição dos índices. Claro, cada vez mais vai ser mais difícil diminuir, porque uma hora os números, né, vão
e tivemos números excelentes no ano passado em relação ao homicídio, baixando de 10 para cada 100 mil habitantes, que é um índice ONU. Por alguns meses não existe nenhum tipo de insegurança, existe uma instabilidade, existe uma inflexibilidade que aconteceu rapidamente. A gente já toma as providências de saturação, de polícia ostensiva para que essa crise não se alastre e que a gente consiga chegar na elucidação no final, ali, depois de um certo tempo, até com as medidas de segurança ou transferências de alguns presos. Porto Alegre nós temos hoje cerca de 1,5 milhão de habitantes, né? Então, a ocorrência de vulto, elas ocorrem como qualquer capital do Brasil. E como que o senhor vê os principais desafios do CPC na atualidade? Como tu disse, né? Quase 1,5 milhão de pessoas, e onde há pessoas, há conflitos. Então, o principal desafio é oferecer uma segurança pública de qualidade aos porto-alegrenses e quem por aqui passa. Então, a gente está otimizando ao máximo os meios humanos e materiais para que haja um bom atendimento do 190, que as pessoas sejam atendidas de forma rápida e com qualidade pelo 190, e o Copom veio com essa missão. A questão da diminuição dos índices, que as pessoas tenham uma percepção de segurança maior e boa em relação à segurança pública. Então, por isso que a gente atua com visibilidade, atua com policiamento ostensivo, atendendo a ocorrência, e quando necessário, né, como eu falei anteriormente, na parte da repressão. Então o desafio, eu tenho, vamos dizer assim, três eixos, que é o atendimento do 190, a diminuição dos índices, e eu penso muito também na questão da saúde mental da tropa, de que o policial tem que estar bem para atender alguém. Se ele não estiver bem, ele não vai conseguir atender. Então a gente está conversando com alguns órgãos. Agora, no dia 6, eu tenho uma palestra com todos os oficiais do CPC, com o Dr. Renato, do INTCC, o Instituto Nacional de Terapia Cognitivo-Comportamental. Então, ele vem conversar conosco, além de todo o serviço que é feito na Brigada Militar, e de maneira excelente, feito pelo nosso Hospital da Brigada Militar, que já estamos em termos e acordos, já está pronto também, está junto nessa ação que eu falei, dessa palestra que vai ter no dia 6, com o objetivo de falar aos oficiais formas, maneiras de detectar alguma coisa no policial militar e que a gente possa encaminhar ele para um atendimento, se necessário for, dentro da brigada, e aqueles que não desejarem, de maneira acessível, fora da brigada. Então, estamos vendo também algumas formas de lazer fora da Brigada Militar, por efetivo, que eles tenham uma rede de amigos fora da corporação, porque a gente vive muito a corporação, WhatsApp, telefone, serviço, acaba criando um ciclo de violência. Tu nunca sai daquilo, tu vive naquele ambiente. E o ambiente vai determinar muitas vezes o teu modo de vida, as tuas ações e tal. Então a gente está procurando isso, proporcionar saúde mental à tropa para que eles possam desempenhar bem o seu serviço. Sim, hoje são milhares de policiais atuando em Porto Alegre, em consequência de milhões de pessoas que moram aqui, que transita muita gente também pelo nono, né? E acabam ocorrendo eventos multitudinários, manifestações e outras na área boêmia de Porto Alegre, e os estádios de futebol. Com relação aos estádios de futebol, nós temos algumas vozes conclamando para que se retorne o uso de bebidas alcoólicas dentro dos estádios. Como que o senhor vê essa situação? Eu sou o contrário, porque lá no estádio de futebol as pessoas se transformam. E quando em massa, algumas ações lá que o Munhoz não faria sozinho, ele faz em grupo. Então, em 2008 e 2009 ali houve essa proibição, houve uma flexibilização através de uma lei geral em 2013 para que 2014 na Copa, nos 5 jogos do Beira-Rio, pudesse
ter bebida alcoólica por uma exigência da FIFA e depois se retomou. Tem algumas vozes realmente que solicitam algumas possibilidades que seja só no intervalo, né? Então, pela experiência que eu tive lá do Batalhão de Operações Especiais e hoje trabalhando de novo nos jogos, eu sou contrário. As pessoas ali é para assistir o jogo, o espetáculo, e tem funcionado muito bem. Eu participei dos 4 Grenais, que teve 3 na Arena e 1 no Beira-Rio, na final. Então, não tivemos problemas com isso. As pessoas fazem o que quiserem fora do estádio, dentro do estádio, né? Sem uso de bebida alcoólica. Nos ajuda bastante, dentro e fora do estádio. Então, eu, como comandante do Policiamento da Capital e como pessoa também, sou contra. Imagina, você agora com o teu time aí, o Grêmio aí que não tá muito bem aí, se tomar uma bebida aí, nem que seja no intervalo, aí o Munhoz vai se transformar em 15 minutos. Vai ver. É muito complicado. É muito complicado mesmo. Coronel, como o senhor vê a Brigada Militar em 2037, quando fará 200 anos? É uma pergunta difícil, né? Porque hoje tudo muda a todo dia quase, né? O que temos de tecnologia, de inovação, mas eu vejo a Brigada Militar se adequando a tudo que surgir, como acontece hoje. Isso aqui é um exemplo, né? Essa atividade aqui, imagina um podcast, uma conversa que vai alcançar, acredito e tomara, né? Centenas de milhares de pessoas. Não, vamos deixar Vou só... ficar famoso aí, vou assinar o contrato aí com o Vamos pessoal. deixar milhares. Então, eu acredito que a Brigada vai se adequar e vai continuar sendo o esteio, o amparo e a força da comunidade. Todas as reuniões que eu vou, tudo que eu participo, a Brigada sempre presente, sempre citada de maneira positiva. Há algumas ações ali que a Brigada é a que puxa, é a que encabeça, é a que orienta, que coordena. Eu cito o exemplo das reuniões dos Grenais. O Grenal, pela rivalidade, né? Eu participei de todas as reuniões e já coordenei as reuniões com a saída do Coronel Luciano. É a Brigada Militar que coordena a reunião, né? Vamos dizer assim, media. Estão todas as entidades ali presentes, tá? Ministério Público, Judiciário, Federação Gaúcha, Grêmio, Inter, Arena, EPTC, Transurb, Guarda Municipal, todos que fazem parte do evento, quem coordena a reunião é a Brigada Militar. Então eu uso esse exemplo para responder a tua pergunta. A Brigada Militar vai estar sempre defendendo a comunidade. 2037 vai estar muito evoluído, não sei. Se o policiamento vai ser feito com robôs, se vai ter câmeras, se vão ter drones voando e de viaturas que voam, que não usam combustão, a gente não sabe. Mas a Brigada Militar vai estar lá defendendo a sociedade e sempre do lado da comunidade gaúcha. O senhor não vai estar mais na ativa, eu pretendo estar. Eu tenho mais 5 anos. Eu entrei em 95, eu tenho que ir embora. Eu vou embora com a compulsória em 10 de fevereiro, ajuste, né, do ano. 10 de fevereiro de 2030 é o prazo máximo que eu posso ficar. Vamos pedir aí uma extensão de prazo aí, senhor aí. Mas, Coronel... Estarei com 53 anos. Nesses seus 30 anos de serviço, qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Eu penso que todos os momentos assim são desafiadores, quando muda de cidade, muda de função, mas o momento mais desafiador, por enquanto eu tenho somente 2 meses de CPC, eu já notei e já sabia, né? Mas na prática que a responsabilidade é muito grande, foi ir para o 9º Batalhão. Esse foi meu momento mais desafiador e depois comandar o 9º Batalhão. Então, em termos de desafio, assim, eu acredito que seja a passagem pelo 9º Batalhão. E a parte mais gratificante da função? Eu não falei antes ali, né? Antes de entrar até no Tiradentes, eu
eu era escoteiro. E no escotismo sempre fazer uma boa ação por dia. Faça uma boa ação. Ajudar alguém, atravessar uma rua, alcançar, fazer um... Então eu sempre tive isso incutido na minha cabeça, na minha mente, e hoje eu vejo a Brigada Militar, a Polícia Militar, além de ser o meu trabalho, o meu sustento, o meu e da minha família, ele é uma maneira que eu posso ajudar os outros. Então, eu, diretamente, quando posso e quando estou nas ruas, desde uma informação, uma ajuda, uma ocorrência que a gente se depara, a gerir, a fazer a gestão das pessoas que vão fazer, que vão prestar segurança, né, à sociedade. Então, sim, tem muitos atos que sempre dá repercussão àqueles que deu alguma coisa errada ou, né, não, ou chama atenção por algum motivo. Mas eu digo, por exemplo, no 9º Batalhão, nós atendemos muitas ocorrências por dia, em todos os batalhões da capital, que passam desapercebidos porque deu tudo certo. Ajudou alguém, recuperou algum bem que foi furtado ou roubado, recuperou alguém que estava em um cativeiro, tirou alguém de algum lugar, socorreu uma pessoa, foi acolher uma mulher que estava sofrendo violência doméstica. Então, é dessa maneira que eu penso. O meu trabalho hoje é ajudar as pessoas e ajudar os policiais militares hoje do CPC a desempenharem o seu trabalho. Então, é dessa maneira que eu vejo de ajudar as pessoas nesse sentido, fazendo boas ações que estão dentro do serviço policial militar. Para mim, a parte mais gratificante é essa. Interessante. Isso é importante, né? E o alicerce do coronel vem lá do escotismo, né? O escotismo prega muito isso, né? A questão de ajudar o próximo. Eu acho que é essa a nossa essência como policial militar, é ajudar o próximo 24 horas em momentos que fogem da nossa possibilidade de gestão, mas que a gente tem que atuar de qualquer jeito, né? Não dependeu de nós, mas nós vamos ter que ir lá atuar bem... É bem por aí mesmo, né, coronel? Coronel, então nós vamos fazer uma segunda parte aqui da nossa conversa. Esse é um bate-bola. Nós falamos aqui uma palavra, algumas situações, e o senhor responde o que vem na sua cabeça. Porto Alegre. Uma cidade maravilhosa e um lugar excelente para se viver, e a qual eu tenho a missão de prestar segurança pública para todos os porto-alegrenses. Brigada Militar. Uma paixão. Não me vejo fora da brigada, então realmente uma paixão. Não? Família. A família é tudo, né? O nosso alicerce, e desde de pai e mãe, minhas irmãs e os outros familiares, e hoje a família, a esposa e os 2 filhos, quando a gente volta para casa é o conforto, né? É o nosso alicerce, então é tudo. Se o senhor pudesse convidar 3 personalidades do mundo para tomar um café, quem o senhor convidaria? Vamos lá. Só não vale me citar, hein, coronel? Não tava preparado para isso, deixa eu dar uma pensada. Personalidades. Vamos aí de Barack Obama. Eu gostava muito de ver os programas, né? O Jô 11:30, gostava das entrevistas. Sim. Então, o Jô Soares. Sim. Jô Soares. E uma parte que eu gosto aí, né? Se ainda fosse vivo, o Pelé. Sensacional. Foi um cara, até o final da vida, fantástico, diferenciado. Eu tenho uma pergunta pro coronel. Fale. Se eu pudesse hoje dizer que foram referências na carreira do senhor aí, 3 oficiais que foram referência, se eu pudesse citar alguns oficiais que serviram de guia para a trajetória do senhor, acho que é muito importante a gente sempre dizer. Eu cito o coronel Gilmar Lenhard, que me recebeu lá no Vale do Taquari, depois foi comandante do CRPO, inclusive veio aqui na minha posse do CPC. Coronel Pastel me ajudou muito na minha carreira, na parte ali na passagem da academia, departamento de ensino, e também o Coronel Biak, Coronel Paulo Renato Biak Rodrigues, que foi quem me trouxe aqui para
Ele exigia bastante, nos cobrava bastante, mas também estava sempre ali do lado para apoiar. Começou no Vale do Taquari, foi quem me trouxe para Porto Alegre. Eu já estava assim, eu fui para a sacada do apartamento assim, lajado, 4 anos lá, né, na estrada. E eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? E entra uma ligação do Coronel Biak. E eu olhei o Coronel Biak, eu digo, poxa vida, será que eu fiz tudo que eu tinha que fazer? Aí ele, já tá, guri? Não, tô em casa aqui, tô no Lajeado, na rua tal. Porto Alegre? Eu digo, sim, senhor. Academia? Sim. Isso era segunda, terça, sexta-feira, cantou no boletim, na outra segunda já estava na academia e nunca mais saí de Porto Alegre. Então, citaria essas 3 referências e as referências atuais, né, que foram nossos contemporâneos de carreira e contemporâneos de academia, depois de carreira, a tríade do comando aí que eu tenho muito a agradecer, que é o Coronel Feoli, Coronel Douglas e Coronel Luigi pelas promoções a TC, a Coronel, e hoje estar exercendo esse cargo aqui entra na batuta deles, né? E o Coronel Luciano também, que me proporcionou a passagem. Me pediu 3, eu dei 7. Né? Fiquei devendo na outra, agora me pediu 3, eu dei 7. Agora já eu diria essas pessoas. O senhor sabe que o Coronel Gilmar Linhard, que o senhor mencionou, eu era ainda não era brigadiano, eu pegava um ônibus, eu morei em Lajeado. Morou em Lajeado? Pegava Expresso Azul. Aonde tu morou? Eu morei no Vulgo Treme Treme, no Imperatriz Aparte Hotel. Bah. Perto lá do Lajeadense, não sei se ainda tem um clube lá, eu morei em Lajeado. Não tem mais. Alve Azul também não tem mais. Eu pegava Expresso Azul e eu lembro que eu era ainda civil, né? E pegava um ônibus indo para Lajeado, o primeiro ônibus que saía segunda-feira, às vezes o último vindo na sexta, às vezes no meio da semana. E às vezes o Coronel Leonardo, eu olhava para ele fardado de brigadiano e nem imaginava que eu entraria na brigada. Isso. E acho que na época ele trabalhava, se não me engano, no DA. Isso. Eu acho que ele trabalhava no DA 2005, ele foi meu diretor do DA. Ele trabalhava no DA 2005, 2006 e 2007. Acho que ele acabou indo para reserva em 2009, ele é aspirante em 78. Ele entrou em 76, ele poderia ficar até 2011. E eu morava. 2011. Em 2005 eu trabalhava, a gente havia se formado na faculdade, eu fui trabalhar em Lajeado, fiquei lá por 1 ano e pouco. Eu morei 4 anos em Lajeado, uma cidade sensacional, muito bom. Eu também gostei. Quase fui trabalhar lá, quase. Muito bom. Quase. Então, Coronel, para fechar aqui a nossa conversa, nós temos hoje 3 editais em andamento para concurso para soldado, para oficial combatente, para oficial de saúde. Que conselho o senhor daria para quem pretende entrar na Brigada Militar? Que se dedique, que estude, que tenham êxito, que consigam entrar na Brigada Militar. E é uma instituição muito respeitada, uma instituição muito, muito firme, muito postada na nossa sociedade, muito importante, muito essencial, eu diria, na manutenção dos direitos individuais, principalmente. E o que eu diria para eles hoje é que enquanto passando, e digo para os que estão hoje também, enquanto estiverem na Brigada Militar, que estejam por inteiro, que estejam por completo. Depois quiserem fazer outro lugar, né? Muitas pessoas, por muito tempo, a gente começou... Eu ouvi que usando a Brigada de trampolim. Eu não vejo assim. Cada um busca o que quer, em termos de vocação, eu quero fazer isso. E também a gente não pode, né, desvirtuar em busca do dinheiro também, da questão remuneratória. Mas enquanto estiverem na Brigada Militar, que estejam nela por inteiro, por completo, e depois se optarem por outra carreira que o façam, mas que vivam a Brigada Militar e que defendam a Brigada Militar. A gente vê muitas vezes os próprios policiais militares falando mal da Brigada. A Brigada somos nós. Sim. A Brigada sou eu, são vocês dois, hoje tu na reserva, tu na ativa, somos nós. Nós somos a Brigada Militar, são pessoas. Então, um recado que eu daria seria esse. Muito bem. Então, nós vamos terminar aqui. Agradecer a presença do João Marcelo, nosso convidado aqui para compor a mesa. Agradecer a sua presença, Coronel. Deixar o microfone à sua disposição. Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição, pessoalmente e funcionalmente, hoje pelo CPC. Se quiserem aparecer no CPC para tomar um café, agora é na Baronesa do Gravataí 575, estamos à disposição.
e estamos à disposição de todos aí. Muito obrigado e um ótimo final de semana para todos aí. Igualmente. Então agora nós vamos encerrar a nossa conversa, a nossa entrevista. Agradecemos a audiência de todos e nos encontramos em um próximo episódio. Até breve.